Olá. Nossa, tô me sentindo a Madonna. Olá. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bem, meu nome é Renato Paixão, mas todo mundo me chama de Paixão. Fazendo minha autodescrição, eu sou uma pessoa preta, de pele clara. Eu sou careca por genética. Eu tenho barba. Eu estou usando um óculos transparente. E estou vestido todo de preto. Só de estar todo de preto, acho que todo mundo já sabe que eu sou designer, né? Então, não tem muita surpresa aí. Mas além de ser todas essas coisas, eu cresci na periferia do Rio de Janeiro. Vocês provavelmente estão notando o meu sotaque. Então, se pular um palavrão, alguma coisa, me desculpa. É genética também. Mas eu sempre trabalhei em startups, construindo produtos e fazendo parte de alguns grupos, sendo uma pessoa preta, sendo uma pessoa LGBTQIA+. A gente meio que acessa certos espaços e vivencia certos lugares a partir de um prisma que é muito conectado com a nossa experiência. Então, o que eu vivo e a forma que eu vejo algumas coisas está muito relacionado à minha vivência. Então, quando eu estava nesses espaços, quando eu acesso esses espaços de decisão, startup, tudo isso, é muito fácil a gente notar alguns vieses, é muito fácil também notar algumas questões, por exemplo, preconceitos, algumas crenças enraizadas. Isso é natural de toda pessoa que faz parte de algum grupo que pode ser classificado como outro, né? Eu estou vendo galera preta aqui, estou vendo mulheres. Levanta a mão quem já notou esse tipo de coisa acontecendo. Quem já notou? Ó, tem gente. Então, essa é uma coisa que acontece e faz parte, né? É simplesmente como o mundo é, mas a gente tem formas de melhorar isso. A gente acabou de ver uma palestra incrível, né, que trouxe várias informações para a gente. E hoje eu estou tentando... O meu objetivo é trazer não só dados, mas também trazer métodos. Como que a gente pode fazer isso no dia a dia, nós como pessoas que constroem produtos, né? E a ideia não é ser só uma palestra, é mais ser um convite para a gente repensar, para a gente rever a forma que a gente faz as coisas e também fazer uma correção de curso, né? Entender como que a gente pode tornar o nosso processo de construção de produtos um pouco mais inclusivo e mais respeitoso da vivência e da existência de outras pessoas, né? É um convite e a ideia, né, é entender também que vai ser uma conversa que pode ser um pouco difícil e desconfortável, porque vai mexer com muitas coisas que a gente não pensa muito, vai fazer a gente pensar, nossa, eu tenho privilégio, nossa, eu tenho acessos. E, assim, como já foi falado, não é uma coisa que a gente escolhe, é uma coisa que a gente nasce, a gente tem, e a gente tem certos acessos, e é simplesmente como o mundo funciona. E o que a gente precisa é fazer uso desses privilégios, desses acessos, para melhorar a vida e a possibilidade de pessoas que não têm esses mesmos acessos, né? Mas outro objetivo aqui também é entender que essa conversa ela não é sobre culpa, não é sobre vergonha. Ela é uma conversa sobre ação, é sobre empatia e é sobre responsabilidade, né? Então, é super importante a gente ter essa conversa hoje e em todo lugar, né? E por que a gente precisa falar sobre esse tema? Né? Hoje, nós somos completamente dependentes e, às vezes, até viciados dos nossos celulares. Né? A gente usa celular para acordar, para tomar remédio, para falar com a mãe, falar com a avó, conectar amigo, encontrar namorado. Conheci meu namorado no Instagram. Tá aí, né? Faz parte. Então, a gente está usando o celular bastante, a gente constrói produtos que são utilizados no celular, e por isso é importante a gente ter noção de como as nossas escolhas, nossos vieses impactam as escolhas que a gente tem. Né? E, opa, deu um pulo aqui. Beleza. E é importante a gente pensar também que as escolhas que a gente faz, produtos que a gente cria, eles podem, às vezes, até desestabilizar democracias, né? E é super importante a gente pensar nisso, porque hoje a gente tem plataformas que, às vezes, são mais poderosas do que países, que podem influenciar eleições, né? Então, é super importante a gente lembrar, né, da nossa importância e das coisas que a gente constrói, né? Porque a gente sempre fala que somos
people first, a gente pensa primeiro no usuário, mas nesse movimento de andar rápido e quebrar coisas, a gente pode quebrar uma democracia, né? Pode criar dificuldades, pode uma pessoa ser levada a depor sobre escolhas, né? Pessoas falando sobre problemas que aconteceram e falar, sim, essa escolha foi uma escolha deliberada, era algo que a gente sabia, a gente escolheu fazer porque o dinheiro ia ser bom, né? Então, é super importante a gente lembrar que isso é parte da nossa sociedade hoje. E a gente tem ferramentas que foram implementadas que ajudam, que são positivas. Por exemplo, a gente tem no Twitter uma funcionalidade de conseguir identificar quando é uma fake news por meio de ajuda, né? De fact-checking e de comunidade, né? Mas a gente ainda está muito dependente de celular. Eu não sou uma pessoa que vai chegar e falar, para de usar celular. Não vou. É sobre a gente saber usar as ferramentas que a gente tem, né? E pensando que a gente está chegando cada vez em mais ferramentas, seja com VR, seja com ChatGPT, tudo isso está chegando até a gente. É importante a gente entender como a gente pode influenciar e como a gente pode criar produtos de uma forma mais inclusiva, né? Assim, pensa só um pouquinho sobre qual é o efeito que pode ter uma deepfake num país que tem uma potencialidade de definir eleições por causa do WhatsApp, né? Então, é importante a gente lembrar disso, porque os produtos que a gente constrói são uma parte enorme de tudo isso. E a gente, como empresa de tecnologia, como profissionais de tecnologia, a gente foi de ser centrado na pessoa usuária para ser centrado na escala. E a gente sempre foi centrado na escala, mas o problema é quando é a escala a qualquer custo, né? E a gente consegue ver isso a partir de dois pilares. A gente tem um pilar macro, né, que é numa questão empresa, né? A gente sempre vê growth acima de tudo, e aí normalmente a gente acaba vendo algumas práticas, estratégias são um pouquinho agressivas, que a gente questiona um pouquinho a ética. A gente também pode ver uma cultura de maximizar engajamento a qualquer custo, a todo tempo, né? A gente tem uma Netflix da vida dizendo que o principal competidor da Netflix é o sono, né? A forma natural do nosso corpo de se recuperar e eliminar toxinas é o maior detrator de uma Big Tech, né? E aí a gente tem outra coisa também, que é um certo viés de confirmação do nosso lado, que é, Alphabet fez, Facebook fez, então deve estar certo, eu vou fazer igual, né? E aí a gente tem também, internamente, nós como pessoas que constroem produtos, às vezes, se a gente não tem cuidado, a gente vai chegar e falar, mas a minha experiência é assim, eu uso assim. E a gente, às vezes, pula um teste, não conversa com o usuário, e a gente não tem deadline mesmo. A gente não tem tempo, não tem prazo. E, às vezes, a gente recorre a isso. Mas é importante a gente se questionar sobre isso. Outra coisa que a gente também acaba falando, e eu sendo uma pessoa designer, ouço isso o tempo todo, os usuários são burros. Eu fiz direito, ele que não entendeu. Quem aqui já falou isso? Quem aqui já pensou? Não precisa nem levantar a mão, não vou olhar, eu juro. Né? E aí a gente tem aquele viés de confirmação que as coisas sempre são feitas assim, é normal. Beleza, a gente tem todo esse cenário, mas o que a gente, como pessoas que trabalham construindo produtos, podemos fazer? Bem, a gente pode começar entendendo o impacto, né? O que é impacto, né? E entender também como que as nossas escolhas impactam não só as pessoas usuárias que estão usando o nosso produto, mas também a comunidade em geral. Comunidade de pessoas que vão utilizar, quem está sendo irradiado por aquele produto, né? Como que esse produto vai impactar historicamente, culturalmente, ou até mesmo politicamente a sociedade, né? E também pensar sobre impactos ambientais, né? O produto ele não existe no vácuo, tem um impacto no produto, no ambiente, né? E aí é importante também pensar, né, em novas formas de explorar o impacto do que a gente faz. Então, além de mapear preocupação com a pessoa usuária, outra coisa que a gente pode fazer também é procurar precedentes, procurar soluções em outros países similares. A gente sempre faz benchmarking, por que não vamos fazer o benchmarking também do impacto de uma ferramenta? Tanto o positivo quanto o negativo, né?
Também entender como que outras opiniões são opostas à nossa, como que elas conversam com o produto que a gente está construindo, né? É muito bom a gente ter a nossa visão desafiada também, porque faz a gente pensar, faz a gente repensar, estudar, pesquisar um pouco mais e entender o que a gente está fazendo, né? E entender também como que a história como um todo, como a cultura como um todo, impacta as coisas que a gente faz, né? Um exemplo muito explícito disso são, assim, antigamente, né, os filtros no Instagram, quando você usava e falava assim, esse filtro vai deixar você bonita, vai ficar linda. Aí o filtro vai lá, clareia tua pele, levanta tua sobrancelha, afina teu nariz, né? Isso é impactado pela história, um padrão de beleza eurocêntrico, né? E também é muito importante a gente pensar, e essa é a parte mais difícil, é entender também como que os interesses comerciais, não só nossos, mas também da empresa, né, nos impedem de criar uma experiência que é ética, que é verdadeira. E esse é o maior dilema que a gente tem, né, como pessoas que trabalham com criação de produtos. Mas o que é mais importante mesmo, assim, acima de tudo, é a gente entender, e eu repito isso todos os dias, estou repetindo aqui várias vezes, porque eu quero que entre na cabeça de todo mundo, que é que o que a gente cria é fruto da gente. Do mesmo jeito que nós somos frutos do contexto, do ambiente, os produtos que a gente cria também são frutos da gente. Então, cada produto que a gente cria, cada escolha que a gente tem, carrega o nosso histórico, carrega a nossa vivência, carrega os nossos vieses. Então, é super importante a gente trazer diferentes pontos de vista, diferentes experiências, porque senão a gente só vai replicar o que acontece na nossa sociedade. E assim, a nossa sociedade não está muito de boa, né? E assim, falando um pouquinho sobre viés que a gente chegou a mencionar, né? A nossa mente, ela meio que funciona como essa imagem, quase um iceberg. A gente tem o topo, que é a mente consciente, e a gente tem a nossa mente inconsciente, né? Na verdade, a gente tem estudos que falam que até 50% das nossas decisões são tomadas conscientemente. Então, a gente tem muita decisão que não é nossa, que é simplesmente da nossa cabeça, do nosso subconsciente. Por que isso acontece? Porque a gente já está aqui há milhões de anos e a gente precisou evoluir, né? A gente não pode ficar pensando sobre como a gente vai digerir comida, como a gente vai respirar, coisa que nosso corpo funciona sozinho. Mas quando a gente fala sobre o subconsciente, a gente tem que lembrar que ele é moldado também pela sociedade, né? Pela nossa vivência, pelo nosso histórico, o histórico que está à nossa volta. E o nosso cérebro, ele está queimando energia. Ele está ali processando milhões de informações por segundo, né? A gente é uma máquina de tomar decisões. Somos praticamente... temos computadores imensos na nossa cabeça, né? Então, é super importante a gente estar ciente das decisões que a gente toma, né? E esses vieses, eles entram em cena antes da gente lembrar que eles existem ou saber da existência deles. E, para isso, a gente precisa driblar os vieses e entender também como identificá-los e o que a gente pode fazer uma vez que, opa, beleza, pensei isso aqui, mas por que eu estou pensando? Então, tem aqui 4 coisinhas que a gente pode fazer. Primeira coisa é reconhecer o que está acontecendo. Falar assim, opa, pensei isso aqui. Por quê? Sabe? É reconhecer, respirar fundo, fazer aquele clássico, destrava a mandíbula, solta a língua, respirou. Tá, fiz cagada, o que aconteceu? O que eu estou pensando? Sabe? Essa é a primeira coisa. Outra coisa também, que é muito importante, é você se conectar com todo tipo de pessoa. É você abrir o seu círculo de amizades, é você conhecer outras vivências, entender como outras pessoas andam pelo mundo, se movimentam pelo mundo, existem no mundo, qual é a experiência dessas pessoas. Porque quando a gente faz isso, torna muito mais fácil a gente entender a vivência e reconhecer a humanidade no outro. E isso ajuda a gente a construir produtos melhores, né? E também construir novas narrativas. Porque a gente consegue fazer muita coisa tendo amigos de círculos diferentes, mas enquanto a gente não mudar o que a gente consome também, vai ser uma dificuldade muito grande
conseguir reprogramar o nosso subconsciente. Então, são as séries que a gente assiste, música que a gente ouve, quem a gente segue, né? Então, é super importante a gente repensar essas narrativas e forçadamente trazer novas para a gente. E outra coisa também, que eu acho que é a mais revolucionária de todas, é efetivamente ajudar a mudar a estrutura. É fazer o que o pessoal falou aqui na palestra antes de mim. É efetivamente correr atrás da mudança, fazer acontecer. Se unir a grupos, iniciar algum trabalho dentro da organização que você está inserido. Então, é fazer realmente a mudança acontecer. E é começar se perguntando também, né, sobre a sua identidade. Quem que você é? E assim, eu não digo nem uma coisa terapeuta, porque aí vai precisar de mais de 2 dias de evento. 3 dias, bota aí a vida. Estou na terapia. Essa semana pedi para o meu terapeuta me mandar o recibo para botar no imposto de renda, gata. Dá para ter um show particular da Madonna. Com participação da Anitta. Mas a gente perguntar quem a gente é. Assim, socialmente. Eu sou uma pessoa preta e sou do Rio de Janeiro, tenho 31 anos de idade. O que isso representa? O que o meu corpo representa na sociedade? Como que o meu corpo é visto pela sociedade? Né? Quem somos nós? Quem somos nós, povo brasileiro, em 2024? Né? Depois de passar tudo que a gente passou, pandemia, mudanças de governo, golpe, né? Várias coisas. Né? Quem que nós somos? Para quem a gente está projetando esses produtos? Realmente, quem são as pessoas? Porque a gente sempre fala, tem que conhecer a pessoa usuária. Mas, muitas vezes, o único que a gente tem são 3 personas. E, raramente, a gente conversa com pessoas usuárias de verdade. Né? A não ser que seja para um teste de usabilidade. Mas aí, o quanto que você está conhecendo? Você está testando a ferramenta. Você não está, efetivamente, conhecendo a pessoa. Né? E também se perguntar sobre quais preconceitos e suposições a gente tem como pessoa que a gente pode estar trazendo para o que a gente está construindo. Né? Eu, como pessoa que foi socializada de uma certa forma, o que eu penso que pode influenciar o que eu construo. Né? E também é muito importante a gente pensar sobre poder. Né? Que poder rege a nossa sociedade. Então, é entender, tanto num papel de liderança ou não, né, quais são os papéis, quais são as relações de poder que existem dentro da nossa equipe, que influenciam as nossas decisões. Né? Onde que está a autoridade da tomada de decisão? Como que isso influencia o processo de construção de produto, o processo de design, o processo de métricas, o que a gente está medindo, por que a gente está medindo, o que é resultado, né? Então, é muito importante a gente também se perguntar sobre isso e pensar sobre emoção. Quais são os sentimentos que estão presentes quando a gente está construindo um produto? Quando a gente entra em contato com essas pessoas? O que a gente precisa estar ciente sobre? Né? Entender todo o contexto. Qual é o estado atual da nossa situação de produto? Né? O que leva a esse estado que a gente está agora? Né? E é super importante a gente também lembrar do processo de inovação e olhar para ele sob outra ótica. Né? E eu trouxe aqui o processo que a gente sempre usa, né? O Design Thinking, que é basicamente o processo de design, só que aí foi empacotado pela IDEO e foi vendido como uma coisa diferente. Mas que é de onde acaba nascendo o Double Diamond, todas as outras coisas, Design Sprint. A gente sempre vai passar por esse processo. De primeiro entender o problema, né? Entender no campo geral, depois definir exatamente o que vai ser feito, pensar em soluções, prototipar essas soluções e depois testar. Todo o processo é assim, né? E aí, é importante a gente olhar cada uma dessas etapas e se perguntar algumas coisas. Então, quando a gente está no processo de empatia, a gente tem que se perguntar como é que a minha identidade, como é que o meu papel nesse projeto vai afetar a forma que pessoas podem compartilhar informações comigo. Né? Eu, como pessoa, como que uma pessoa... provavelmente uma mulher, como ela vai se sentir compartilhando algo sensível sobre ela para mim? Como que o meu papel de acesso e de privilégio nessa relação impacta
o compartilhamento de informações. Como que a gente pode ter consciência dos nossos preconceitos e se desafiar a realmente enxergar uma comunidade, um grupo de pessoas, uma pessoa de uma forma mais autêntica, sem os nossos preconceitos? Tá com isso em xeque, né? Que necessidades foram identificadas por essa pessoa, né? Como que a opressão, como que o privilégio, como que o histórico, né, que são sistêmicos, vão afetar essa comunidade? Opa, foi. Quando a gente fala sobre definição, como é que a gente consegue garantir que a gente está alcançando um ponto de vista que é autêntico e que não está sendo distorcido pelos preconceitos? É a gente fazendo todo esse processo de autoentendimento, né? A gente sempre tem que se questionar e se perguntar, né? E entender também como que o ecossistema que existe, né? Onde esse processo, esse projeto, esse artefato está inserido, como que ele é influenciado, né, pela existência. Como que a gente consegue fazer a ideação de uma forma melhor? Como que a gente consegue entender melhor o nosso contexto para a gente poder fazer uma ideação que é mais completa, que realmente ajuda pessoas, né? Que oportunidades a gente pode experimentar, né? E quando a gente está prototipando também, entender quais são as suposições que a gente está trazendo para a mesa, que a gente está trazendo para essa discussão, e que a gente realmente está querendo testar, né? Como que a gente pode construir essa ideia, construir esse protótipo num cenário que é muito mais seguro e confortável para as pessoas que vão fazer uso dele? Ih, acho que parou de funcionar. Não, está funcionando. E quando a gente fala de teste, é importante a gente criar esse ambiente seguro. As duas palavras que a gente sempre vai usar é ambiente seguro, tipo, clássico safe space. Como que a gente consegue criar um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para fazer parte desse processo? Eu lembro, quando eu estava trabalhando na Loft, a gente estava testando uma solução que fazia, que deixava as pessoas entrarem nos prédios a partir do reconhecimento facial, né? E o time que eu fazia parte, a gente estava tocando isso, se não tivesse eu, uma pessoa LGBTQIA+, e não tivesse uma outra pessoa que tem um cunhado que é deficiente, né, que é cadeirante, algumas questões não iam ser levantadas. Então, por exemplo, a altura desse equipamento de reconhecimento. A gente teve que questionar isso, teve que pensar sobre isso, né? Se for uma pessoa trans, né, que está com um nome que se identifica com outro nome que não aquele de registro, né? Tudo isso precisa ser pensado, tudo isso precisa ser levado ao processo de construção, né? E aí eu queria trazer um pouquinho, não só como que esse processo pode funcionar no produto digital, mas também na construção de um serviço. E eu queria falar um pouquinho da Pretux, que é a iniciativa que eu lidero junto de um amigo meu. E, basicamente, a Pretux, ela é uma comunidade que trabalha para aumentar o número de pessoas pretas na área de UX, né? A gente começou a Pretux em 2020, na pandemia, com essa necessidade de criar um espaço seguro, porque estava todo mundo em casa, né? Tinha muita gente migrando para UX, e as pessoas estavam sendo confrontadas com algumas situações clássicas de um mercado extremamente branco, extremamente elitizado, que era o mercado de design. Ainda é, mas era bem mais, né? E a gente precisava criar esse espaço seguro, né? E a gente queria fazer uso, né? A gente começou como um grupo de Telegram, não tinha pretensão nenhuma de virar o que virou. E a gente queria fazer o uso do design para construir essa comunidade, né? Porque estava completamente desorganizado e a gente falou, pessoal, somos uma comunidade de quase 200 designers, não é possível que a gente não vai fazer design dessa bagaça. É um serviço, o que a gente vai fazer? Né? Então, a gente começou fazendo entendimento do contexto, né? Entendendo com todas as pessoas quais eram as dificuldades, quais eram as barreiras de entrada, quais eram os problemas que eram mais recorrentes, para a gente poder realmente priorizar, entender como servir essas pessoas. Porque todo mundo que criou a Pretux já tinha pelo menos uns 8 anos de experiência no mercado de design, já tinha vivido um monte de coisa, a gente não queria que isso se repetisse com a nova safra de designers. Então, a gente começou entendendo também o nosso contexto, falando Brasil e escravidão, o que é isso?
né? É extremamente necessário a gente pensar que o racismo no nosso país, que nem foi mencionado mais cedo, ele é um sistema, né? O nosso país, o Brasil, as estruturas do Brasil, criaram diversos pilares para realmente impedir pessoas pretas de ascender certos espaços, né? Então, se a gente fosse pensar no nosso país, numa linha do tempo, né, em 1500 os portugueses chegam aqui, 1550 eles começam a sequestrar galera da África, né? Em 1850 rola a proibição, então a gente tem uma janela de 300 anos rolando escravidão, onde as pessoas não são tratadas como pessoas, e sim como propriedade. 1888, Lei Áurea. Ninguém bata palma para a Princesa Isabel, por favor. Não, pelo amor de Deus. Eu evaporo aqui na frente, amor. Viro noturno do X-Men. Se alguém bater palma. Não. E aí, só em 1934, que pessoas pretas começaram a ter direito de voto no nosso país. Tem nem 100 anos. Né? E aí, quando a gente olha essa linha do tempo, a gente está falando aí de quase 400 anos sendo visto como não humanos, 46 anos sem poder votar, e aí a gente tem essa janela aí de quase 100 anos só sobrevivendo. Né? E mesmo assim, o mundo que a gente está é um mundo que não vive sem criatividade preta. Né? Seja o samba, seja o rap, seja qualquer coisa. Mas mesmo assim, a gente ainda tem que implorar para não ser assassinado. E aí, quando a gente entra no cenário de mercado de design no Brasil, 2020, até antes, na verdade, quando a gente olhava os times, era isso que a gente via. Pessoas brancas vestidas de preto. Né? Discussão sobre liderança em design, tinha uma pessoa ou outra, mas sempre galera branca. Né? E aí, quando a gente olha para o panorama UX 2020, né, a gente fazendo esse recorte e olhando como funcionava em 2020, 73% das pessoas no mercado de design, em UX no Brasil, se identificavam como brancas. Né? Então, a gente vê aí uma exclusão muito específica de pessoas pretas. Né? E a gente consegue ver também aqui a interseccionalidade, quanto mulheres pretas são minoria no mercado como um todo. Né? E aí, em 2020, aconteceu a Covid. Esse trauma na vida de todo mundo que a gente só segue fingindo que não aconteceu. A gente lembra, lembra da pandemia? Quem está na terapia falando sobre Covid, gente? Por favor, levantem a mão. 1, 2, 4, 5 comigo. Terapia, gente. Vamos falar sobre isso. 3 anos da nossa vida preso dentro de casa, às vezes tendo que ser forçado a trabalhar, mesmo com um vírus que poderia matar a gente. Né? E no meio da pandemia, no comecinho, aconteceu o assassinato do George Floyd. Foi mais do que a gente poderia esperar. Né? Foi algo que realmente fez a gente começar a criar um espaço seguro, porque tudo estava demandando isso. E a gente precisava conhecer as pessoas com quem a gente estava trabalhando e querendo ajudar. Então, o que a gente fez foi o clássico desk research, fazer formulário, fazer entrevista com as pessoas que estavam no grupo. Mas a gente teve que aplicar um prisma muito mais colaborativo e também muito mais real, para a gente conseguir criar a conexão e fazer as pessoas se sentirem seguras. Né? E por meio dessas pesquisas, a gente conseguiu entender que o que as pessoas precisavam era apoio, né? Apoio emocional, apoio psicológico, elas precisavam de empregos e elas precisavam de mentoria. E foi isso que a gente escolheu atacar primeiro, né? Tendo como nossa missão realmente aumentar o número de pessoas pretas na área de tecnologia e UX. Então, a gente tinha um trabalho de comunicação, a gente fazia parceria com várias escolas, né? Trabalhava muito com mentoria, muito com apoio mental, saúde mental e fazendo eventos. Né? A gente criou um canal no YouTube, então durante a pandemia, se vocês entrarem no nosso canal,
Toda semana tinha um evento falando sobre o UX, que a gente chamava de Time Box. A gente tinha 1 horinha para falar sobre uma parte específica sobre o UX, sempre trazendo o viés da diversidade. Então, falando sobre o UX Research, como é que a gente consegue trazer uma visão de diversidade para o UX Research, né? E trazendo também saúde mental, grupos de conversa durante a pandemia, onde todo mundo poderia conversar sobre ser uma pessoa preta, tá migrando de carreira, tá num mercado muito branco, no meio de uma pandemia, né? E também conseguindo bolsas de estudo, fazendo pessoas entrarem no mercado de trabalho, conseguindo vagas em bootcamps, workshops, né, conferências. E esse número aqui tá errado. Mas assim, nessa época a gente tinha 600 mil que a gente conseguiu em bolsa. Hoje, na verdade, a gente já bateu 1 milhão. Então, obrigado. E a gente trabalhava muito com a nossa mentoria, porque era a nossa maior ferramenta de realmente entender as pessoas, entender a vivência dessas pessoas e trazer isso para dentro da nossa comunidade, né? E na nossa mentoria, 7 de cada 10 pessoas entram no mercado de trabalho antes de terminar o nosso processo de mentoria, que dura cerca de 6 meses, né? Então, esse é o nosso trabalho, realmente trazer o maior número de pessoas pensantes para o mercado de tecnologia, para a gente conseguir ter pessoas que estão questionando, revisitando e repensando questões nos produtos que a gente constrói. Porque isso é extremamente importante, né? O relógio está batendo em todas as questões, né? E a gente precisa ter pessoas pensando no mercado, né? Então, todas essas aqui são as pessoas que foram impactadas pela pretude. Está faltando gente aí, mas tem bastante gente aqui, né? E pensar que cada uma dessas pessoas está no mercado com uma outra visão e realmente questionando, faz a gente pensar sobre o nosso papel e o nosso legado. O que a gente pode fazer? Cada um de nós que está aqui, o que a gente pode fazer para melhorar os produtos que a gente está construindo e melhorar a forma que a gente constrói os produtos, né? Então, essa é a hora de tirar print, gente. Outra hora de tirar print, né? Coisinhas rápidas que a gente pode se perguntar sobre os produtos que a gente está construindo, né? O produto que a gente está criando, ele está alterando a forma que as pessoas interagem, para o bem ou para o mal, para melhor ou para pior, né? Se o objetivo do nosso produto é fazer que o usuário perca tempo, um tempo que ele não ia perder, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Se o produto que a gente cria ele facilita o acesso a itens ilegais e que não são socialmente aceitos, ou que podem criar algum tipo de vício, tipo uma Blaze da vida, né? Um Bet, sei lá o quê. Será que isso é um produto bom para a gente estar envolvido, né? Será que a gente se sente confortável se alguém estivesse usando o produto que a gente cria com a gente, né? É uma pergunta para se fazer também. Se o que a gente está produzindo ele está enganando pessoas, está manipulando pessoas, está direcionando pessoas para caminhos não muito bons, será que é isso que a gente deveria estar fazendo? E assim, a gente sabe que todo mundo precisa pagar aluguel, né? Todo mundo tem que pagar plano de saúde, e muitas vezes a gente não consegue fazer muitas escolhas. Mas são coisas que é importante a gente pensar que, mesmo se a gente não puder sair e falar, opa, tô fora, talvez seja a hora de começar a levantar algumas perguntas e começar a trazer mais conversas para esses fóruns, né? Se perguntar também se existe algum tipo de preconceito embutido no que a gente constrói, e também, ainda mais LGPD, né? Se a gente está protegendo a privacidade das nossas pessoas usuárias. É muito importante a gente se perguntar esse tipo de coisa, né? E uma das últimas coisas que eu queria perguntar, né, e deixar para vocês, né, para todo mundo que está aqui pensando como dever de casa, como que os seus privilégios, como que os seus preconceitos, como a forma que você passa pelo mundo, como que isso impacta a forma que você cria, que você lidera, que você toma decisões, contrata pessoas ou constrói produtos. E essa é uma hora que
muitas vezes a gente pode começar a se duvidar, ficar com medo, e a primeira coisa que a nossa cabeça quer fazer é, não vou pensar nisso agora. Mas meu conselho para vocês é dizer não para a culpa. Culpa não ajuda ninguém, né? A culpa, ela não funciona. É dizer não para a culpa e dizer sim para a responsabilidade, porque a culpa ela é paralisante e a responsabilidade ela é energizante. E o que a gente precisa é de energia, né? Agora a conversa é de vocês com vocês, né? Obrigado.